Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo nesse sábado, agora jogando em casa contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que fechou nas últimas horas a compra do meio atacante Dudu. Só 16 anos de idade, atleta que pertence ao Náutico, era o jogador com quem o São Paulo negociava há pelo menos 10 dias. Na semana passada, o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base do São Paulo, esteve em Recife para tratar dos detalhes com o Náutico e também com representantes do atleta. Posso assegurar que o acordo foi fechado em R$ 800 mil, que serão pagos em 4 parcelas de 200 mil cada. São Paulo começa a fazer o pagamento em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e deve contar com o Dudu apenas após a Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. Atleta que, como eu falei, tem só 16 anos de idade e já atuou profissionalmente uma única partida. Foi justamente no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil e o Dudu deixou excelente impressão. A partir daí o São Paulo passou a estreitar relações até apresentar proposta oficial. Chega num primeiro momento para atuar em Cotia na próxima temporada, mas se performar bem deve ser aproveitado no time de cima. Apesar da pouca idade, já tem muita capacidade física, canhoto, muita habilidade, 16 anos de idade, é tratado como uma enorme promessa. O São Paulo está adquirindo 80% dos direitos econômicos, o Náutico fica com 20%, o Timbu que tinha 70%, está mantendo 20%, o atleta que era dono de outros 30%, incluiu o seu percentual nessa negociação com o Tricolor. Só para registrar, essa venda já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Náutico nessa segunda-feira, e trata-se da primeira venda do Náutico de um atleta de 16 anos de idade. Isso só se tornou possível graças a Diógenes Braga, que enquanto presidente do Náutico conseguiu recuperar o selo de clube formador do Timbu. Até 2023 o Náutico tinha problemas com esse selo, o Diógenes conseguiu a recuperação desse selo, que permitiu que o Náutico pudesse, por exemplo, negociar atletas com menos de 18 anos de idade. Só para completar, contei para vocês também com exclusividade nos últimos dias sobre 2 contratações de estrelas internacionais também para a base que o São Paulo fechou. Ridwan, meio atacante de 17 anos de idade de Gana, além de Ávila, atacante de 17 anos da Guatemala. Ontem, vocês vão se lembrar que a gente fez um comparativo entre os números de Crespo, Hernan Crespo, o atual técnico tricolor, com os números de Luiz Subeldia, o antecessor do Crespo no comando do São Paulo. Hoje a comparação é de Crespo para Crespo, em 2 quesitos, defesa e ataque. Quando eu falo defesa, é sistema defensivo e sistema ofensivo no caso do ataque. Não vamos individualizar as questões. Acontece que o São Paulo tomava menos gols do que anda tomando e marcava mais gols do que está marcando. Então esse é o recorte que eu quero mostrar para vocês. Na questão da defesa, vamos usar como ponto de referência a eliminação do São Paulo na Libertadores, quando perdeu para a LDU no Morumbi. Então, antes da Libertadores, período pré-eliminação de Libertadores da América, o São Paulo, em 16 jogos com o Crespo no comando, tomou 13 gols nesse recorte. Ou seja, menos de 1 gol por partida. Para ser mais preciso, 0,81. Então São Paulo tinha bons números defensivos. Depois da eliminação, abriu a porteira, Michele. Em 5 jogos, 9 gols tomados. Quase 2 gols por partida, 1,8. Então São Paulo piorou muito nesse quesito. Na questão do ataque, vamos levar em consideração também que o São Paulo está com poder de fogo prejudicado, porque o Calera estourou o joelho, o Rian Francisco, promessa da base, também arrebentou o ligamento cruzado. O André Dias é outro que se machucou, o Lucas não consegue jogar, o Oscar voltou para o departamento médico, então tem tudo isso. André Silva, muito obrigado, voz da consciência. Eu falo André Dias, eu sempre me confundo, é André Silva o atacante do São Paulo. Então é ele o ponto de referência nessa questão aqui do ataque, tá bom? Porque quando o Caleri machuca, o André Silva, ele ganha a oportunidade, começa a fazer gols, o São Paulo marca gols, e até ele se lesionar, São Paulo em 13 jogos fez 19 gols. Então marcava quase 1,5 gols por partida. Depois da lesão do André Silva,
em 10 jogos, só 5 gols. O São Paulo tem que jogar 2 partidas para fazer um gol na matemática. Então a coisa está complicada, Michele. O São Paulo que está estagnado, já que estamos falando em números, em 38 pontos e caiu uma posição porque o Vasco ganhou ontem. E o próximo compromisso é contra o Bahia, do mito Rogério Ceni. E é desse confronto que eu falo já, porque eu quero voltar. Beleza, então assim, vocês veem, tem lesão atrás de lesão. O Crespo não pode levar a culpa de ter um departamento, um time dentro de um departamento médico. Não, mas isso está no pacote, né? Jogadores lesionados faz parte do pacote. Aí vem na montagem do elenco, você tem que ter um elenco que te dá a condição de brigar em competições importantes, como são as competições das quais o São Paulo participa. E o São Paulo precisa dar uma resposta, Salazar. É tudo que está sendo cobrado, pressionado, esses problemas todos que acabam sendo externados nesses momentos, tudo vem em função da falta de resultados. E você ter que buscar um resultado contra o Bahia do Rogério Ceni, que é um time muito acertado, é um jogo extremamente complicado. Vejo o São Paulo pressionado. Eu acho que é uma grande bobagem você falar em demissão, troca de treinador nesse momento. Nossa, a gente tá há 10 rodadas para terminar a temporada. Agora vai até o fim. Vai até o fim, mas São Paulo precisa dar uma resposta ao seu torcedor para tentar terminar o ano, pelo menos, de uma forma mais digna, Salazar. Olha, como sempre aqui no Brasil, não só no Brasil, claro, mas os resultados, eles mascaram muita coisa. O torcedor fica mais tolerante, a gente também dá uma segurada, não dá para você ficar aqui descendo pau nas atuações com o time vencendo e tudo mais, mas falávamos, e era notório que o São Paulo vinha devendo. Antes, o Silvestre fez o recorte ali, LDU, Libertadores, para frente e para trás. Só que para trás, o São Paulo consegue avançar na própria Libertadores contra o Atlético Nacional jogando mal. Não merecia, não jogou para se classificar. De 4 tempos com o Atlético Nacional, o São Paulo foi bem em 1 tempo. O São Paulo consegue na Bacia das Almas ali uma classificação, entre aspas, mentirosa. E com a LDU não foi diferente. Nos 2 jogos o São Paulo não respondeu, só que dessa vez não teve a mesma sorte. O São Paulo é eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, um time da Série B, que também não joga um futebol que credencia o Atlético, inclusive, para eliminar o São Paulo. O São Paulo foi mal e eliminado ali. O São Paulo empata com o Sport. Então, mesmo antes da LDU, tinham claros os sintomas dos problemas do time do São Paulo, e que os resultados iam segurando a onda. Sim. Só que a hora que pararam de vir, deu nisso. Alexandre Silvestre ainda não foi embora, tem mais tricolor por aqui. Como é que tá, Silver, a expectativa para reencontrar o técnico Rogério Ceni? Boas notícias. Tirando o Ferrarese, que está suspenso e não vai enfrentar o Bahia sábado no Morumbi, jogo contra o mito técnico do Bahia, é um herói São Paulino, Rogério Ceni. O Ferrarese está fora de combate, mas o Tolói, Rafael Tolói, iniciou hoje pela manhã a fase de transição física. Ele vinha de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Ele tem uma chance mínima de jogar contra o Bahia, mas é o que está mais próximo de retornar, levando-se em consideração os jogadores machucados. E o Caleri também iniciou a transição física, mas o Caleri precisa de mais tempo, porque ele vem de uma operação de joelho, ligamento anterior, cruzado anterior, LCA. Então esse aí vai precisar de mais tempo. Só que os dois já iniciaram a transição física, Michele. O São Paulo está de olho na vaga do Bahia, na posição do Bahia. O Bahia é o 6º colocado. O São Paulo precisa, nesse momento, entrar no G6 para alcançar o objetivo que restou, que é uma vaguinha na pré-Libertadores. Nesse momento, o São Paulo está 8 pontos atrás do Bahia, 6º colocado. Se o Bahia ganhar, vai abrir 11 pontos para o São Paulo e ainda vai pular para o 5º lugar. Então o Bahia tem uma semana estressante, o Bahia vem de muitos jogos em sequência, chegou a ganhar do Flamengo, do Palmeiras, é verdade que perdeu o Bavi, o clássico regional, perdeu para o Vitória, mas meteu 4 na última rodada no Grêmio e tem esse jogo contra o Internacional. Para no sábado enfrentar o São Paulo Futebol Clube, será um confronto direto, São Paulo pode ficar ainda mais distante do Bahia e essa vaga na pré-Libertadores, na fase prévia da Libertadores para o ano que vem, está cada vez mais distante, querida. Fala, Salazar. Olha, diferentemente do Vitória na Vila Belmiro, o Bahia muito provavelmente vai propor o jogo, vai para a trocação com o São Paulo Morumbi, que talvez seja uma boa. Acho que para o São Paulo talvez seja uma boa. O São Paulino tem que entender o seguinte, o Bahia é um time que oscila, irregular. Nas últimas 6 rodadas, o Bahia ganhou, perdeu. Ele não empatou nenhum jogo e também não teve sequência de resultados. Fora de casa já é um problema. Nos últimos 5 jogos,
são 4 derrotas e um empate. O Bahia não venceu ninguém fora de casa, agora com exceção a essa partida do Grêmio. Então, assim, é um time que oscila muito, é um time que propõe jogo, é um time que vem para o Morumbi para tentar alguma coisa, para tentar arriscar. Sinceramente, adversário difícil, Garrafa. Mas eu acho que para o São Paulo agora é melhor isso do que pegar um time que ficaria todo atrás esperando o São Paulo fazer alguma coisa. Apesar dessa oscilação do Bahia, o São Paulo nem essa oscilação está tendo. O São Paulo em 8 jogos, se eu não estiver errado, 8 jogos, ele 7 sem nenhuma vitória. Então é uma situação muito complicada para o São Paulo. Mas, eles dão uma segurada assim nas críticas em relação ao Crespo, né? Com o Zubeldia o negócio era mais forte. Mas é que o Zubeldia teve um tempo maior dentro do São Paulo. A cobrança, muito maior, né? Então o Crespo é recém-chegado ao São Paulo. É que você já chega e vai ter que trocar o pneu com a roda andando e aí a coisa acaba não acontecendo, você fica exposto. Mas se você for analisar, ainda não vou dizer que é o início do trabalho do Crespo, porque o calendário é muito maluco. Mas ele está bem menos tempo que o Zubeldia, né? Sabe o que é? Ele deu uma resposta muito rápida. Ele pega o São Paulo e imediatamente o São Paulo começa a vencer em meio a uma sequência de bons resultados. Eu entendo que aí deu uma... A torcida botou uma fé no Crespo ali para aquele momento. De um título lá atrás, no passado. Houve uma mudança no São Paulo. Agora o presidente, vou despachar na Barra Funda. Vou trazer ainda por cima o Márcio Carlomagno, que era uma figura meio que vivia behind the scenes, como dizem, né? Atrás do pano, intracorpores, e agora, pimba, tá meio que aparecendo uma espécie de intervenção na Barra Funda, no departamento de futebol, para tentar... Mas quando você traz um cara desse pro CT, que é onde tem visibilidade, não é na bote, não é pra esse cara talvez ser o candidato dele, ou eu tô maluco? Acho que todo o negócio tá misturado, Parece Arnaldo. É isso? Não me parece? Parece até ser meio óbvio. Todo cara que vem pro futebol é porque ganha uma visibilidade para depois ser candidato, né? Pelos do Corinthians. A minha leitura, queria ouvir o Arnaldo, é a seguinte: traz esse cara pra cá agora, que é uma figura behind the scenes, como eu disse. Se der certo, o São Paulo, reage e vai pra Libertadores. Se acontecer isso, eu quero dizer, fala, mas tem o dedo do cara aí, ó, esse aqui é o cara que transformou e tal, e o cara vira uma figura relevante na parada aí, é a minha leitura. Mas o que você acha, Arnaldo? Eu tenho outra leitura. Eu acho que, eu vou tentar ler aqui o comunicado, porque foi numa... Na caneta. Como é que chama essas notinhas internas? Não é nota oficial. Tá. Memorando. Memorando. Porque eu acho que o teor do memorando, ele explica qual é o principal objetivo dessa intervenção. Ela não visa... 2025 acabou. Ela não visa Libertadores. Vai aumentar o bicho pela Libertadores. O Casares tinha aumentado antes no Mirassol. Foi 3-0 pro Mirassol, foi o baile. Isso aí já foi. Já tinha aumentado o bicho? Esse papo é bom jogar claro que não existe essa possibilidade, né? O que existe... Não, peraí, isso é importante. Ele tinha aumentado o bicho antes já? Foi antes, no sábado. Incentivou mesmo. O jogo domingo foi... O pessoal realmente entrou incentivado no campo. Então, não, mas acho que tem um complicador aí. Eu acho que isso pode... para bem essa intervenção, para esse ano, pode piorar as coisas. Porque mais gente... mandando ou tentando mandar numa guerra interna que está clara, né? O atual diretor de futebol, que é o Carlos Belmonte, já não comunga das ideias do Casares ou do Carlomagno há algum tempo. O Casares não o demite e coloca ele na berlinda, né? Tenta estimular a saída dele. Bom, esse cabo de guerra o time está jogando. Mas a questão da presença dele, para mim, acho que é um sinal importante, tentando interpretar o memorando para 2026, que é a minha grande dúvida aqui. O que o São Paulo vai fazer com o seu time de futebol em 2026? E no comunicado do Casares está a atuação do Carlomagno na elaboração do orçamento e planejamento do futebol para o ano que vem. O que significa
que, na visão, né, do Casares, do Fidic, etc. e tal, e do comando do São Paulo, gastou muito no futebol em 2025 sob o comando do Belmonte, não poderá gastar mais do que o orçamento para 2026 e o Carlomagno começa. Porque o Carlomagno ele não é exatamente uma pessoa do futebol. Ele é uma pessoa do Fidic, das contas e tudo mais. Não é. O que é uma pessoa do futebol? É o cara que consegue ter um trânsito com atletas de futebol que vão jogar. Ele não é esse cara. Né? O que ele estará fazendo lá? Vai tentar se ambientar essa condição, mas, sobretudo, vai colocar lá 2026, o São Paulo vai gastar X só na formação do time, temos isso aqui e tal, não vai poder investir. Então, desta vez, o orçamento vai ser feito a quatro mãos, digamos assim. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor acertou a compra do jovem meia do Náutico, Dudu, de apenas 16 anos. O São Paulo vai pagar apenas 800 mil pela jovem promessa. E na minha visão faz bem o Tricolor em investir em jogadores mais jovens. Que nem eu venho falando aqui nos últimos vídeos, o São Paulo precisa parar de trazer jogadores veteranos. Do que adianta estar livre no mercado se a maioria ganha um alto salário, direito de imagem, mais luvas e no final não compensa? Olha o Wendel, por exemplo, ganha mais de 1 milhão por mês. O Luiz Gustavo, mais de 700 mil por mês. O Oscar, no ano só do São Paulo, ganha mais de 20 milhões de reais. Isso precisa mudar, né, galera? Porque a maioria só fica machucado e no final não compensa, porque tem que vender os jovens promissores, como Lucas Ferreira, Matheus Alves, William Gomes e por aí vai, para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Então isso sim, na minha visão, precisa mudar urgentemente no São Paulo. E após o fim de mais uma rodada, o São Paulo se complicou ainda mais em busca de uma vaga na próxima Libertadores. Até porque com a vitória do Vasco, o Tricolor caiu para a 9ª colocação. No momento, o Palmeiras lidera com 61 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Flamengo. Em terceiro está o Cruzeiro com 56. Em quarto, o Mirassol, que venceu o São Paulo, com 52 pontos. Em quinto, Botafogo. Em sexto, Bahia, os dois com 46 pontos. Em sétimo, Fluminense com 41. Em oitavo, agora o Vasco da Gama com 39. Em nono, São Paulo com 38. Agora, em 29 jogos, o São Paulo venceu 10, empatou 8 e perdeu 11. Está 1 ponto atrás do Vasco e 3 atrás do Fluminense. Pelo menos em sétimo, o São Paulo tem que tentar ficar, né, galera? Porque provavelmente, pelo menos um G7 deve ter. Porque se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, já vai abrir um G7. E se Palmeiras ou Flamengo ganhar a Libertadores, vai abrir um G8. Na 10ª colocação está o Bragantino, em 11º o Corinthians, em 12º o Grêmio, os três com 36 pontos. Em 13º o Ceará, em 14º o Internacional, os dois com 35 pontos. Em 15º o Atlético Mineiro com 33. Em 16º o Santos e abrindo a zona de rebaixamento o Vitória, os dois com 31 pontos. Em 18º o Juventude com 26. Em 19º o Fortaleza com 24. Em último lugar o Sport com 17 pontos. Então assim está a classificação do campeonato no momento. E nessa luta por uma vaga na próxima Libertadores, o São Paulo vai ter mais 9 jogos pela frente, pelo Campeonato Brasileiro, para tentar conseguir essa vaga. Então, nesse sábado, vai jogar em casa contra o Bahia. No dia 2 de novembro, fora de casa contra o Vasco. No dia 5, joga em casa contra o Flamengo. No dia 8, joga em casa novamente, agora contra o Red Bull Bragantino. Mas lembrando, tanto contra o Flamengo e o Bragantino, o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro. No dia 19, tem um clássico pela frente, vai jogar fora de casa contra o Corinthians. No dia 23,
joga em casa contra o Juventude. No dia 30, fora de casa contra o Fluminense. No dia 3 de dezembro, joga em casa contra o Internacional. Já no dia 7, fecha o Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Vitória. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!